no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Eu vou deixar você ficar sentado hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, verso de número 1. Você que tem a Bíblia no celular, pode utilizá-la. Eu só peço que você coloque no modo avião, para você não cair na tentação de receber um zap aí e perder a sua bênção. Primeiro livro dos Reis, 17, verso 1, vai dizer o seguinte: Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vira uma página aí e vá para mim no primeiro livro dos Reis, 18. 18, a partir do 41. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, e pôs o seu rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse a seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do meio do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Soberano Deus e eterno Pai bendito, fala conosco nessa noite, Senhor, mas fala de uma maneira profunda. Toma agora cativo a mente de todo mundo, que todo espírito de perturbação, de gente que conversa na hora da pregação, seja amarrado pelo Senhor, e que somente a Tua palavra e a Tua voz fale conosco nessa hora, em nome de Jesus, amém. Você deve estar pensando assim: esse homem está doido, a enchente está chegando, a chuvaiada está vindo toda lá na região de Belo Horizonte, destruindo meio mundo, e ele está lendo texto sobre chuva pesada. Vocês vão entender que o que vai tratar aqui nessa noite não tem nada a ver com chuva, e nem com tempestade. O interessante desse texto aqui, que diz que Elias, no verso 42 aí do 18, que ele sobe ao Monte Carmelo, ele dobra-se ali até o chão e põe o rosto entre os joelhos. Talvez essa posição aqui. Eu não consigo. Preciso fazer um pilates. Eu acho que pouca gente consegue fazer isso. Agora, o que Elias estava fazendo com isso? Porque o texto não fala. O texto fala que ele se abaixou, que ele dobrou até o chão, e ele colocou o seu rosto, a sua face, entre os seus joelhos. E não diz o que ele fez. Não diz. A gente poderia talvez conjecturar aqui: será que alguma mandinga gospel? Algum movimento que ele aprendeu com alguém? O que o profeta Elias fez quando ele se dobra e ele coloca o seu rosto, a sua cabeça entre os seus joelhos, já no chão? E talvez essa indagação não seja só minha, mas sua também. E nesta noite a própria Bíblia vai nos responder. Pega a sua Bíblia e vai comigo em Tiago.
Tiago, capítulo 5. Tiago 5, verso 17 e verso 18. Vai nos responder o que o profeta Elias estava fazendo, se dobrado com a sua cabeça entre os joelhos. Diz assim: Elias era humano como a nós. Fala comigo assim, ó, Elias era humano como eu. Ele orou o quê? Fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Agora vai responder o que Elias estava fazendo com a sua cabeça entre os joelhos. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. O profeta de Deus, o homem de Deus, ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos, porque a oração que ele estava fazendo não era uma oração normal. Se você quiser montar um sermãozinho, esse Tiago 5, 17 e 18 já te dá pelo menos 2 tópicos. 2 tópicos. Primeiro tópico poderia ser qual? Que todo humano, toda pessoa comum, ela pode orar. Porque nós temos uma mística em nós, que a nossa oração não é eficaz. Nós sempre pedimos os irmãos, o pastor, os presbíteros, os diáconos, para orar por nós, porque nós acreditamos que a nossa oração ela não é eficaz, que o Senhor não vai ouvir a nossa oração. E Tiago deixa bem claro que Elias, ele era humano como eu e como você. E quem vai estudar a vida do profeta Elias vai descobrir que Elias teve o quê? Fome, Elias teve medo, Elias teve síndrome do pânico. Você que já teve síndrome do pânico e alguém diz para você que é demônio, você pode repreender em nome de Jesus, que não é. Eu já tive síndrome do pânico e não era demônio. Esse homem, eu já preguei aqui algumas vezes, já falei, ele mata quase 1000 pessoas na peixeira, para frente e para trás, para frente e para trás, num dia. E uma mulher, uma endemoniada, talvez uma das mais perversas que a Bíblia relata, ela manda um aviso para ele, manda dizer a Elias que amanhã ele está morto, que os deuses me amaldiçoem se eu não matar ele. E aí um homem humano como eu, como você, um homem que tem sentimentos como eu e como você, deixa aquela palavra entrar no coração dele, e ele faz uma oração suicida. Você conhece uma oração suicida? Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. E eles já se foram, então só podia me levar, porque eu vou morrer mesmo. E que não seja pela mão daquela mulher. Ele queria terceirizar o serviço. Ele não tinha coragem de tirar a própria vida. Ele pede a Deus que faça isso para ele. Se você continuar lendo o texto, você vai ver. Só que o Senhor, ele fala, Elias, espera aí, meu amigo. Você está achando que é só você que está sofrendo? Que é só você que está nessa? Ainda há quantos? 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Eu quero dizer para você nessa noite, que o peso que você está carregando, que a angústia que você está vivendo, que o sofrimento que você está passando, tem pessoas também que estão na mesma posição que você e não estão desistindo. Amém ou não? Amém. O segundo tópico, se você quiser montar um sermãozinho, é que existe meios de orar diferentes. Um dia, uma pessoa falou comigo assim, pastor Wilson, faz uma oração forte. Aí eu pensei, existe oração fraca? Sim ou não? Não. Só que existe maneira de orar diferente. E aí eu já tenho uma experiência para contar. O texto diz que Elias, além de colocar a cabecinha entre as pernas, que está lá escrito em 1 Reis, Tiago vai dizer que ele orou fervorosamente. E aí quando eu oro fervorosamente, ativa alguma coisa no céu. É o caso de Ana. Se você for lá em 1 Samuel, o texto diz que de ano em ano ela ia lá onde ela foi, em Siló. Todo ano ela ia lá. E eu acredito que todo ano ela fazia a mesma oração. E todo ano Penina perturbava ela. Todo ano.
Mas chegou um ano que ela falou assim, não, esse ano é o ano que eu preciso de fazer alguma coisa diferenciada, extraordinária. E se você quiser pegar a sua Bíblia e abrir comigo em 1 Samuel 1, você vai ver que a oração que Ana faz não é uma oração normal. Não é uma oração daquela, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, amém. 1 Samuel 1. Isso é só a introdução, tá, irmãos? Olha o que está no verso de número 7. Para você entender que o dia que Ana se posicionou de forma diferente, Deus se posicionou de forma diferente também. Isso acontecia ano após ano, ano a ano. O que acontecia? O marido Eucana pegava ela junto com Penina, os meninos de Penina, ia lá em Siló, ele oferecia sacrifício para ela, dava porção dobrada, e a mulher perturbava ela, esse homem te ama mais do que eu, só que os meus meninos vão ficar com tudo e você não tem filho. Estão comigo ou não? Agora olha o verso número 10. E com a alma amargurada, ela fez o quê? Ela chorou muito e orou ao Senhor. Aquele dia ali ela estava tomada, ela estava de uma forma muito quebrantada diante de Deus. E ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se me deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esquecerem da tua serva. Irmãos, isso aqui é como fosse uma repetição. Se Deus vai lembrar, é lógico que Ele não vai esquecer, mas ela está enfatizando, ela está falando assim, olha, o negócio precisa acontecer, e ela é específica, e me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Verso 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. E você sabe da história, ela foi tida como uma mulher embriagada. Por quê? Porque ela estava gemendo diante do Senhor. A oração de Ana aqui foi uma oração diferenciada dos demais anos que ela estava. Então, o profeta Elias, diante da circunstância, ele não faz uma oração qualquer, se é que existe uma oração melhor do que a outra, mas a forma que ele está orando foi diferente. Ele está diante de Deus, havia 3 anos e meio que não chovia, e ele agora fala com o Senhor. E sabe o que aconteceu? A chuva veio. Nós começamos hoje 6 dias de oração para 6 meses de vitória. E eu preciso que você aprenda algumas coisas aqui sobre a oração. Você já sabe que qualquer um de nós pode orar, sim ou não? Qualquer um. Elias era um homem humano, limitado, como eu e como você, mas ele orou fervorosamente. A oração, irmãos, ela é tão poderosa que ela pode mudar o meu e o seu destino. A oração, ela pode mudar o meu e o seu destino. E por que eu estava enfatizando essa questão da forma de orar? A irmã Kátia está aqui essa noite? Está lá atrás. Nós fomos visitar a irmã Kátia e ela pôs a chave num lugar, irmãos. Sabe quando a gente pensa assim, se fosse espírito ia falar assim, saiu um trem ruim e catou a chave. Os místicos vão falar, saiu um gnomo da parede e pegou a chave. Nós estamos lá, acabamos nosso momento com ela, eu tinha uma outra visita para fazer, e a Kátia está procurando a chave, 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 e olha daqui, olha de lá, e vai no fundo, vai em todos os lugares. Aquele negócio começou a me dar uma angústia no meu coração, e eu comecei a olhar no relógio. Aí vem a forma de orar diferente, que eu a chamo de Mega Power Plus mais. Eu fui lá e falei assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu preciso sair daqui agora, eu tenho outra visita para fazer, eu não posso atrasar. Então, Deus, mostra, por gentileza, onde está essa chave que nós precisamos de ir embora. Eu simplesmente olhei para um prato que estava em cima da geladeira, que era um lugar que talvez deveria ser o primeiro que a gente tinha que procurar. Passei a mão e a chave está lá. Agora, eu não gasto essa oração pega Power Plus mais a toda hora, não. Tem coisa que você vai, né, é mais tranquilo. Mas na hora da angústia, a forma que você vai orar, Deus vai olhar e falar assim, eu vou liberar.
Então eu quero mostrar para vocês que a oração, ela muda destino. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo no primeiro livro das Crônicas 4. Nós vamos aprender muita coisa sobre oração aqui. Aleluia. A oração muda destino. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Jabes, ou Jabes, como alguns falam, foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Presta atenção aqui. Você imagina uma criança sendo chamada de dores. Um menino andando, indo para a escola, olha lá vem a dor ali, ó. O menino andava, esse menino é um gerador de dor. Ele estava enfadado a ser uma pessoa condenada pelo estigma do seu nome, para ser um Zé Ninguém, para ser nada. Mas olha o que esse camarada faz para mudar o destino dele, para mudar a história dele. Verso de número 10. E Jabes, ou Jabes, orou ao Senhor de Israel. Ele fez o quê? Ele orou. Olha a oração dele. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos os males e livrando-me de... Ele foi na raiz do problema. O nome dele nasceu em dores. Ele pede ao Senhor: Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, mas eu quero que você tire de mim, que o Senhor tire de mim esse fardo chamado dores. E Deus fez o quê? E Deus atendeu o pedido. Você precisa entender que a oração pode mudar o seu destino. A oração pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Eu sou fruto de oração, eu sou resultado de oração. O contexto que eu nasci, a família que eu nasci, o bairro que eu cresci, as pessoas que eu andava, o resultado ia ser nada. Nada versus nada. E eu já falei que uma vez, eu fico angustiado, porque quando eu vou lá no bairro onde eu cresci, eu vejo os conhecidos, porque não são amigos. Tudo da mesma maneira. Boteco. Mas um dia, eu falei com o Senhor: Deus, eu já não sou mais uma criatura. Eu sou filho do Senhor, e quem é filho tem parte na herança. Eu quero a minha herança, eu quero a minha identidade, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor mude o meu destino. Jabes fez isso, muda a minha história. Então a oração pode fazer o quê? Ela pode mudar a nossa história, o nosso destino. Segunda coisa, que o tempo está voando. A oração nos faz vencedores na batalha. Quem está no meio de uma batalha aqui? Gente, que maravilha, a maioria da igreja não está. Conversa comigo depois. Me fala como é que está esse negócio aí. A oração nos faz vencedores no meio da batalha. Pega a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, 19. Semana passada eu preguei no 18. Falei que ele abriu a igreja, restaurou o altar, colocou os levitas para trabalhar. E aqui no 19, olha o que acontece. Segundo livro dos Reis, 19, verso 14. Se você só quiser acompanhar, você só acompanhe. Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu. Vou te explicar o que estava nessa carta. O rei da Síria falou o seguinte: eu vou acabar com vocês. Eu vou levar a turma comigo. Não dá crédito para esse rei Ezequias, que esse rei está doido. O Senhor de Israel não vai ouvir ele. A proposta era essa. Agora olha o que o homem de Deus faz. Ele recebeu a carta, a sentença na mão. Então ele subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias fez o quê? Verso 15. E Ezequias fez o quê? Senhor Deus de Israel,
que reina em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criastes o céu e a terra. Ele começa a oração dele engrandecendo o nome do Senhor. Verso 16, dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade e nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo e nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha o que Deus faz naquela noite. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Eu estou falando aqui do povo assírio, que era a maior potência. No capítulo anterior, ele vai dizer que o povo do Egito era um pedaço de pau podre, de tão fraco que eles estavam, de tão forte que os assírios estavam. Mas quando há um problema muito grande, quando a luta é muito grande, quando o inimigo é muito grande, quando o desafio é muito grande, maior é o nosso Deus que peleja por mim e peleja por você. Mas o texto diz que ele orou. Nosso problema é que diante da circunstância, nós arrancamos primeiro os cabelos. Diante do pavor do inimigo, nós gritamos e gememos. E talvez a última coisa que a gente vai fazer é orar ao Senhor. Você quer passar no vale e ter vitória? Ore a Deus. A oração nos faz vencedores. Tem situações, irmãos, que nós não podemos botar a mão. Eu estava passando um dilema muito grande. Eu subi aqui nesse altar, eu mais André, eu deitei aqui, literalmente deitei com a cara no chão. E falei: Senhor, eu não posso fazer nada nessa situação, nada. O Senhor sabe de tudo, conhece tudo, resolve tudo. Então está nas tuas mãos, mas que seja rápido. Só na oração. Porque tem coisa que a gente não pode pôr a mão. Tem situação que você não pode mexer, tem situação que você não pode entrar. Quem vai na frente é o nosso guerreiro, o leão da tribo de Judá. Aleluia! A oração também faz mudar a sentença. Estamos aqui diante de alguns advogados e também diante de um juiz. E muitas vezes, quando o martelinho bate lá, acabou. Mas o nosso Deus é Deus que muda sentença. Fala comigo assim: o nosso Deus muda sentenças. Esse mesmo rei que eu falei aqui, ele passou por isso. Pega a sua Bíblia e vai comigo em Isaías. Isaías 38. Gente, a história do rei Ezequias é maravilhosa. Olha como a oração de um homem pode mudar sentenças. Naqueles dias, Isaías 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da... O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhes disse: assim diz o Senhor, apruma o corpo, põe a sua casa em ordem, porque você não vai se recuperar. Olha só, você vai morrer com certeza. É isso que o texto está dizendo. Você vai morrer e você não vai se recuperar. A sentença foi liberada. Agora olha o que o texto diz. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. É aquilo que eu falo. A maneira de orar, ela muda a história. A maneira que você ora, que você se põe diante de Deus, é diferente. Olha o que ele faz. Ele vira o rosto para a parede e o texto diz que ele orou ao Senhor. Olha a oração do cara. Lembra-se-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade. Aí abre um parênteses.
Você só pode orar uma oração dessa se você tiver crédito. Porque se você não tiver crédito, você fala assim, você, servido com fidelidade, você só vai na igreja quando você está passando por prova. Você não vai numa escola dominical, você não é fiel no pouco, eu te coloco no muito. Precisamos ter crédito com Deus. Coisa boa é ter crédito com o Pai. Coisa boa é chegar perto diante do Senhor e falar, Senhor, o Senhor tem visto o que eu tenho passado, como eu tenho andado com a minha vida de integridade, o quanto eu tenho fugido da aparência do mal, sou pecador, mas eu não tenho prazer no pecado, o Senhor sabe. Pode continuar a oração. Tenho servido o Senhor com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias fez o quê? Olha a maneira de orar de novo. Chorou amargamente. A sepultura estava aberta. O caixão já estava comprado. Agora olha o que acontece. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Presta atenção. O Senhor está dizendo aqui que ele viu oraçãozinha feita só de boca para fora. Não, Senhor, por favor, Senhor. O Senhor contemplou o coração e contemplou as lágrimas derramadas. Olha aí, vai dizer, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei um bônus, 15 anos à sua vida. Você já pensou? Irmãos, eu estou orando para essa Samarco aí pagar todo mundo que ela deve. Valadares está precisando desse app aí financeiro. Quem tem direito tem que receber. Eu vou falar mentira, não vai receber não. E se receber e gastar, ainda vai para o inferno. É isso mesmo, não adianta passar a perna não, Deus sabe de tudo. Foi prejudicado, coloca que foi prejudicado. Passou aperto, mas se não passou, não adianta. Deus pode mudar a sentença, todo mundo falando, ninguém vai receber nada, pode desistir, já se passou tantos anos, ninguém vai receber. Deus pode pegar aquela sentença, virar ela e a gente receber aquele dinheiro e a economia de Valadares dar um up e a coisa melhorar. Sim ou não? O nosso Deus é a oração muda sentença. Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. A oração pode trazer à existência aquilo que não existe. Êxodo 14, verso 15. Eu vou ser rápido porque vai estar na hora da oração já. Êxodo 14, 15. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Digas aos israelitas que sigam avante. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e tornou em terra seca, como um forte vento oriental, que soprou daquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram por meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e à sua esquerda. Deus fez uma rodovia no meio do mar para o povo de Israel passar. Ele trouxe à existência aquilo que não existe. Pastor, é muito grande o que eu estou querendo. Não tem condições. Não tem condições. Ora ao Senhor. Porque Ele traz à existência aquilo que não existe. Uma rodovia se abriu no meio do mar. O texto diz que eles passaram a seco. Um dia eu vi uma professora ateia que fala, que não crê em Deus, ateia, né? Uma professora ateia dizendo que não, que aquilo ali foi o seguinte, teve um relevo, e o povo passou sim, mas tinha água na canela, tinha água na cintura, porque tem esse relevo lá. Aí um comentarista falou assim, interessante, não houve milagre mesmo do povo passando não, porque tinha um relevo. O milagre foi cavaleiros e cavalos morrerem no seco, porque o texto diz. Se não é milagre porque o povo atravessou, foi milagre, porque o texto diz que não sobrou um, todos eles morreram e foram sepultados naquele mar. Então, quando alguém começar com esse negócio de xaropada para o seu lado, que Deus não existe, fala, seu xarope, não vem com essas conversas para o meu lado, não. O nosso Deus, Ele é vivo, eterno, poderoso e traz à existência aquilo que não existe. Aleluia! Glória a Deus! A oração também traz sabedoria.
Pega sua Bíblia aí, abra comigo, no segundo livro das Crônicas 1. Você que está querendo ficar rico, vou te ensinar agora. Vontade de ser rico, pastor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso de número 9. Pega aí, hein? Você fica pagando aqueles cursos do YouTube lá, 1.000, 2.000, jogando dinheiro fora. O segredo está aqui, ó. De graça hoje. Segundo livro das Crônicas 1. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Olha o que Deus responde para Salomão. Se Salomão disse para o Senhor, ele estava orando, porque o nosso Deus é Espírito. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do teu coração, e você não me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Você quer ficar rico? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, peça a Deus conhecimento. E eu vou dizer para você, ser rico não é pecado não, pecado é seu coração estar no meio da riqueza. Esse homem foi tão próspero, tão rico, tão majestoso, que teve uma rainha, a rainha de Sabá. Ela foi lá para ver, esse homem é famoso, ele está nas capas das revistas da Mesopotâmia. Naquela época não tinha revista não, tá, irmãos? Mas ela foi lá, rica também, e ele chegou e mostrou todo aquele esplendor, e mandou trazer ouro para ela, presente, porque se falava em ostentação, era Salomão. Salomão sabia ostentar. Mas ele não pediu isso para Deus, ele pediu Deus. Irmão, sabedoria é melhor do que dinheiro. Quem já viu muita gente aí, passa na televisão, que ganhou na Mega Sena e está pobre hoje? Jogador de futebol que foi famoso, rico, e hoje está pobre. Tantos outros, por quê? Porque tinha o dinheiro, mas não tinha sabedoria que somente Deus pode dar. O temor do Senhor é o princípio. Então ora a Deus pedindo que Ele vai te dar. E por último, a oração ressuscita aquilo que está morto. Atos 9, verso 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se, presta atenção. Olha o que Pedro faz. Todo mundo para fora. Vê se a forma de orar interfere ou não. Pedro não queria ninguém junto com ele. Depois ele ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se assentou. A oração, ela ressuscita aquilo que está morto. A oração ressuscita aquilo que está morto. Talvez o casamento está morto, Deus ressuscita. Talvez o ministério está morto, Deus ressuscita. Talvez o relacionamento da família está morto, é irmão brigando com irmão, filho brigando com pai, aquela confusão. Deus ressuscita. Talvez é a sua vida financeira que está sepultada. Ela não está morta, já foi sepultada. Deus ressuscita. Mas o texto diz que Pedro fez o quê? Ele orou. Eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Se coloque de pé em nome de Jesus. Samuel, se for possível.